A chuva batia contra as janelas da mansão Almeida quando Marina subiu os degraus da entrada principal pela primeira vez. Aos 24 anos, ela nunca havia pisado em uma casa tão imponente. O portão de ferro forjado havia se aberto automaticamente quando ela se aproximou, revelando uma propriedade que parecia saída de uma revista de arquitetura. Jardins perfeitamente cuidados se estendiam por toda a frente da casa, com fontes ornamentais e esculturas que certamente custavam mais do que ela ganharia em anos de trabalho. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a pequena mala com seus pertences e os documentos da agência de cuidadores. O nervosismo a dominava completamente. Era seu primeiro emprego como cuidadora profissional, depois de meses estudando, fazendo cursos e se preparando intensivamente. A morte de sua mãe no ano anterior havia mudado completamente os rumos de sua vida, forçando-a a abandonar os estudos de pedagogia no terceiro ano para cuidar dela em tempo integral. Agora, sozinha no mundo, ela precisava reconstruir sua vida do zero. A porta principal se abriu antes mesmo que ela tocasse a campainha. Uma senhora de cabelos grisalhos e expressão severa recebeu, vestindo um uniforme impecável e emanando uma autoridade silenciosa que Marina reconheceu imediatamente. Você deve ser Marina Santos, disse a mulher, examinando-a dos pés à cabeça com olhos críticos. Sou Helena Cardoso, governanta desta casa há 15 anos. O senhor Rodrigo está te esperando na biblioteca, mas antes preciso explicar algumas regras básicas desta casa. Marina assentiu respeitosamente, seguindo Dona Helena através de um hall de entrada que era maior que toda a casa onde ela havia crescido. O piso de mármore brilhava sob a luz de um lustre de cristal, e quadros de artistas que ela só conhecia de livros de arte decoravam as paredes. O senhor Rodrigo valoriza muito sua privacidade e rotina, continuou Dona Helena enquanto caminhavam. Ele acorda todos os dias às 6h30, toma café às 7h15, faz fisioterapia das 8 às 9h30. Almoça sempre ao meio-dia, trabalha das 2 às 5 da tarde, e janta às 8 em ponto. Não gosta de mudanças na rotina e não tolera atrasos. Marina mentalmente anotava cada informação, ajeitando o uniforme branco impecável que havia comprado especialmente para esta oportunidade. Havia gastado quase todo o dinheiro que tinha economizado nesse uniforme em materiais de estudo sobre cuidados com pessoas com deficiência física. Ele teve outras cuidadoras antes de mim? Perguntou Marina timidamente. Dona Helena parou de caminhar e se virou para encará-la. 7, nos últimos 2 anos. Todas altamente qualificadas e experientes. Nenhuma durou mais de 3 meses. O coração de Marina apertou. Posso perguntar por quê? O senhor Rodrigo é exigente. Não aceita pena, não tolera incompetência e detesta quando as pessoas o tratam como se fosse de vidro. As outras cuidadoras não souberam lidar com sua personalidade forte. Elas chegaram à biblioteca, um ambiente majestoso que tirou o fôlego de Marina. Estantes de madeira nobre iam do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. O aroma de papel antigo e madeira encerada criava uma atmosfera acolhedora, contrastando com a tensão que ela sentia. Uma lareira de mármore estava acesa, criando sombras dançantes nas paredes, e próximo a ela havia uma área de estar com sofás de couro marrom e uma mesinha de centro com alguns livros espalhados. No centro do ambiente, próximo à lareira acesa, estava ele. Rodrigo Almeida, 29 anos, cabelos escuros e bem cuidados, olhos verdes que pareciam carregar o peso do mundo. Sua cadeira de rodas era moderna e discreta, claramente de alta tecnologia, mas não conseguia esconder a imponência natural de sua presença. Ele usava uma camisa social azul clara que realçava seus olhos, e havia uma elegância natural em seus movimentos, mesmo sentado. Marina notou imediatamente a tensão em seus ombros, a forma como seus dedos tamborilavam impacientes no braço da cadeira, e principalmente, a expressão de cansaço em seu rosto. Não era cansaço físico, mas emocional, como alguém que havia desistido de esperar coisas boas da vida. Então você é a nova cuidadora, disse ele sem levantar os olhos do livro que lia. Sua voz era grave, educada, mas com um tom de resignação que Marina percebeu imediatamente. Helena me disse que você não tem experiência prática. Posso saber por que diabos a agência me enviou alguém inexperiente quando eu deixei bem claro que precisava de um profissional qualificado?
A rispidez da pergunta pegou Marina de surpresa, mas ela respirou fundo, lembrando-se das palavras de encorajamento de sua melhor amiga, Carla, que havia insistido para que ela não desistisse dessa oportunidade. Porque às vezes é exatamente isso que alguém precisa, Sr. Almeida, respondeu ela com mais firmeza do que esperava de si mesma. Um olhar novo, sem preconceitos formados ou pena disfarçada de profissionalismo. Posso não ter experiência com outros pacientes, mas sei cuidar com dedicação, respeito e, principalmente, sem tratá-lo como se fosse uma pessoa quebrada que precisa ser consertada. Ele finalmente ergueu os olhos do livro, e Marina sentiu algo estranho no peito quando seus olhares se encontraram. Havia uma tristeza profunda naqueles olhos verdes, mas também uma centelha de curiosidade que ela não esperava encontrar. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles, apenas quebrado pelo crepitar do fogo na lareira. Pacientes, repetiu ele com um sorriso amargo, fechando o livro e o colocando sobre a mesa ao lado. Interessante como todos me veem como um paciente. Diga-me, Marina Santos, o que exatamente a agência te disse sobre mim? Marina hesitou por um momento, mas decidiu ser honesta. Disseram que o senhor sofreu um acidente há 3 anos que resultou em paraplegia, que é empresário bem-sucedido, mas que se tornou difícil de lidar após o acidente. Disseram também que precisa de alguém para auxiliar na fisioterapia, medicamentos e atividades diárias. Difícil de lidar, ele riu sem humor, é uma forma delicada de dizer que me tornei um cretino amargo e insuportável, não é? A sinceridade brutal da observação pegou Marina desprevenida. Eu não diria isso, Sr. Almeida. Não? E o que diria? Marina olhou ao redor da biblioteca, notando os livros de filosofia, economia e literatura clássica, depois voltou o olhar para ele. Diria que é uma pessoa inteligente que está passando por um momento difícil e talvez tenha se decepcionado com as pessoas ao redor. Pela primeira vez desde que ela entrará na sala, Rodrigo pareceu genuinamente surpreso. Dona Helena, que havia permanecido silenciosa próxima à porta, ergueu uma sobrancelha. Muito bem, Marina, disse Rodrigo após um longo momento. Suas funções são as seguintes: auxiliar na fisioterapia matinal das 8 às 9h30, organizar meus medicamentos 3 vezes ao dia, acompanhar-me nas refeições para garantir que estou seguindo a dieta recomendada pelos médicos, e estar disponível caso eu precise de qualquer coisa. Helena vai te mostrar seu quarto e explicar o restante da rotina da casa. Marina assentiu. Quando começamos? Amanhã, 6h30 em ponto. Não se atrase. Dona Helena a conduziu até seu quarto no 2º andar. O corredor era longo e decorado com mais quadros valiosos e tapetes persas. O quarto que lhe foi designado era maior que a sala de sua antiga casa, com uma cama de casal, um armário amplo, uma escrivaninha próxima à janela e até mesmo uma pequena poltrona de leitura. A vista da janela dava para os jardins dos fundos, onde havia uma piscina coberta e uma área de lazer que ela só havia visto em filmes. O Sr. Rodrigo pode parecer difícil no início, disse Dona Helena enquanto Marina organizava suas poucas roupas no armário imenso, mas ele não é uma má pessoa. O acidente mudou muito sua personalidade. Antes, era alegre, sociável, sempre rindo. Agora. O que aconteceu exatamente? Perguntou Marina. Dona Helena suspirou, sentando-se na poltrona. Foi durante umas férias no Caribe, há 3 anos. O Sr. Rodrigo sempre foi aventureiro, adorava esportes radicais. Estava mergulhando em Cozumel, no México, num lugar chamado Cenote dos Anjos. É uma caverna subaquática linda, mas perigosa. Algo deu errado no mergulho, ele bateu contra uma formação rochosa e... A governanta fez uma pausa, claramente emocionada pela lembrança. Os médicos disseram que ele teve sorte de sobreviver. Lesão na medula espinhal, T12 completa. Passou 6 meses em hospitais, primeiro no México, depois aqui no Brasil. Quando voltou para casa, não era mais a mesma pessoa. Marina absorveu a informação em silêncio. E a família? Os amigos? Os pais moram na Europa, só vêm ao Brasil 2 vezes por ano. Ele tem um irmão mais novo, mas eles nunca foram muito próximos. Quanto aos amigos? Dona Helena balançou a cabeça tristemente. No início vieram muito, traziam flores,
se ofereciam para ajudar. Mas com o tempo, as visitas foram diminuindo. Acho que não sabiam como lidar com a situação, ou talvez o Sr. Rodrigo tenha afastado todo mundo de propósito. Naquela primeira noite, Marina mal conseguiu dormir. Ficou na janela observando a chuva que continuava caindo, pensando na vida luxuosa mais solitária que aquele homem levava. Havia algo na expressão dele que a tocara profundamente, uma dor que ia muito além da física, uma solidão que ela reconhecia porque havia sentido algo parecido quando perdeu a mãe. Às 6h15 da manhã seguinte, Marina bateu na porta do quarto de Rodrigo. Havia acordado às 5 para ter certeza de que estaria pronta pontualmente. Entre, disse a voz dele do outro lado da porta. O quarto era espaçoso e masculino, decorado em tons de azul e cinza. Rodrigo estava sentado na beirada da cama, já vestido com roupas de ginástica. Ao lado da cama havia uma cadeira de transferência e vários equipamentos médicos discretamente organizados. Pontual, disse ele, parecendo surpreso. A última cuidadora se atrasava sistematicamente. Não pretendo me atrasar, respondeu Marina. Como foi a noite? Dormiu bem? Durmo pouco há 3 anos, disse ele, transferindo-se para a cadeira de rodas com movimentos fluidos e praticados. Vamos para a sala de fisioterapia. A sala de exercícios da casa era impressionante, equipada com aparelhos profissionais de fisioterapia, colchonetes, pesos, e até mesmo uma pequena piscina terapêutica. Marina rapidamente percebeu que Rodrigo levava muito a sério sua reabilitação física, conhecendo cada exercício e executando-os com precisão técnica. Você pode me ajudar com os alongamentos, disse ele, deitando-se no colchonete. A fisioterapeuta vem 3 vezes por semana, mas nos outros dias preciso manter a rotina. Durante os exercícios, Marina observou a determinação com que ele trabalhava. Seus músculos dos braços e tronco eram bem definidos, resultado de 3 anos de treinamento intenso. Havia uma disciplina quase militar em seus movimentos. O acidente aconteceu há 3 anos, disse ele durante uma pausa, como se tivesse lido os pensamentos dela. Um mergulho mal calculado durante férias no Caribe. Lesão na medula espinhal, T12 completa. Os médicos disseram que eu tive sorte de não ter morrido na hora. Marina continuou ajudando com os alongamentos, sem demonstrar pena ou desconforto. Havia aprendido com sua mãe que as pessoas em situações difíceis não precisam de pena, precisam de normalidade. E o que o senhor acha? Que teve sorte? A pergunta pegou Rodrigo completamente de surpresa. Ele parou o exercício e a encarou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Ninguém nunca havia sido tão direta com ele sobre o assunto. As outras cuidadoras sempre mudavam de assunto rapidamente ou faziam comentários vazios sobre como ele era corajoso e inspirador. Sinceramente, ele ficou em silêncio por um longo momento. Há dias em que não sei. Minha empresa praticamente se administra sozinha, tenho sócios competentes e funcionários dedicados. Minha família me trata como se eu fosse de vidro, ligando toda semana para perguntar se estou bem, mas nunca realmente querendo ouvir a resposta. Meus amigos sumiram um a um, provavelmente porque não sabem o que dizer para um aleijado rico. A palavra aleijado foi dita com uma amargura que fez o coração de Marina apertar. Às vezes me pergunto qual é o propósito de tudo isso, continuou ele. Acordo, faço exercícios, tomo remédios, como, trabalho um pouco no computador, durmo. Acordo no dia seguinte e repito tudo. Para quê? Marina parou de ajudá-lo com o alongamento e o encarou diretamente. O propósito não vem pronto, Sr. Almeida. A gente constrói ele todos os dias, com as escolhas que faz. E me parece que o senhor vem escolhendo se isolar do mundo. Talvez o mundo tenha se isolado de mim primeiro. Talvez. Mas isso não significa que precisa aceitar essa situação para sempre. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Rodrigo durante todo o dia. À noite, quando Marina veio verificar se ele havia tomado todos os medicamentos, uma rotina que ela executava com eficiência profissional mas sem parecer invasiva, ele a chamou. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu, sentando-se na poltrona ao lado de sua cama. Havia algo diferente na sua postura, menos defensiva do que pela manhã.
Por que escolheu ser cuidadora? Você é jovem, inteligente, bem articulada. Poderia fazer qualquer coisa. Marina sorriu pela primeira vez desde que chegara à casa. Era um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto, transformando completamente sua expressão séria. Minha mãe teve câncer de mama. Metástase. Cuidei dela nos últimos 2 anos e meio de vida. Aprendi que cuidar de alguém não é apenas sobre medicina ou procedimentos técnicos. É sobre ver a pessoa por inteiro, não apenas sua condição ou doença. Vocês eram muito próximas? Éramos tudo uma para a outra. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Minha mãe trabalhou como diarista a vida inteira para me criar sozinha, sempre sonhou que eu tivesse uma formação superior, que tivesse uma vida melhor que a dela. A voz de Marina ficou embargada, mas ela continuou. Quando descobrimos o câncer, eu tranquei a faculdade para cuidar dela. Ela ficou furiosa, disse que estava jogando meu futuro fora. Mas eu não conseguia pensar em deixá-la sozinha. Que curso você fazia? Pedagogia. Sempre quis ser professora. Mas depois que ela morreu, percebi que havia aprendido algo diferente cuidando dela. Aprendi sobre a dignidade humana, sobre como pequenos gestos podem fazer toda a diferença na vida de alguém que está passando por dificuldades. Rodrigo ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. E sua mãe? O que ela dizia sobre essa decisão? Marina sorriu novamente, mas desta vez com lágrimas nos olhos. No final, ela disse que estava orgulhosa de mim. Disse que havia me criado para ser forte e compassiva, e que eu estava usando essas qualidades para ajudar outras pessoas. Disse também que, quando nossa vida parece não ter mais sentido, é sinal de que está na hora de darmos sentido à vida de outra pessoa. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que surge quando duas pessoas se reconhecem mutuamente. Sinto muito pela sua perda, Marina. Obrigada. E sinto muito pelo que o senhor passou também. Perder a mobilidade deve ter sido devastador. Foi, admitiu ele. Mas talvez eu tenha perdido mais do que isso. Perdi a confiança nas pessoas, a capacidade de acreditar que alguém poderia me ver como algo além de um objeto de pena ou um caso médico interessante. As pessoas às vezes não sabem como reagir a situações difíceis, disse Marina suavemente. Isso não significa que não se importem, apenas que têm medo de dizer ou fazer a coisa errada. Você não tem medo. Tenho, sim. Mas aprendi que é melhor tentar e errar do que não tentar por medo. Boa noite, Marina. Boa noite, Sr. Almeida. Rodrigo, disse ele quando ela já estava na porta. Pode me chamar apenas de Rodrigo. As semanas seguintes trouxeram uma mudança gradual e sutil na dinâmica da casa. Marina descobriu que Rodrigo era um homem brilhante, formado em engenharia civil e com MBA em administração, que havia construído um império empresarial na área de construção civil e desenvolvimento imobiliário antes do acidente. Sua empresa, Almeida e Associados, era responsável por vários empreendimentos de luxo em São Paulo e outras capitais. Ele, por sua vez, ficou impressionado com a inteligência natural de Marina e sua capacidade de fazer perguntas que o faziam refletir sobre aspectos da vida que havia escolhido ignorar. Você já pensou em voltar a trabalhar ativamente na empresa? Perguntou ela certa manhã, enquanto o ajudava com os exercícios de fortalecimento. Para quê? Tenho sócios competentes cuidando de tudo. Tenho dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida sem nunca mais precisar trabalhar. Não é sobre dinheiro ou necessidade. É sobre propósito, sobre usar seus talentos e conhecimentos. O senhor construiu uma empresa de sucesso, isso não se apaga por causa de um acidente. Rodrigo parou de fazer o exercício e a encarou. Você realmente acha que alguém levaria a sério um empresário em cadeira de rodas? Por que não levariam? Sua mente não foi afetada pelo acidente. Sua experiência e conhecimento continuam os mesmos. Se alguém tem problema com sua cadeira de rodas, o problema é dessa pessoa, não seu. Outras pessoas como eu, você quer dizer. Outras pessoas, ponto. A deficiência não define uma pessoa, Rodrigo. É apenas uma característica,
como ter olhos verdes ou ser alto. Você ainda é o mesmo homem que construiu uma empresa do zero. Essa conversa plantou uma semente na mente de Rodrigo. Ele começou a passar mais tempo no escritório da casa, revisando relatórios da empresa e participando de videoconferências com seus sócios. Marina notou a mudança imediatamente, havia mais energia em seus movimentos, mais vida em seus olhos. Você estava certa, disse ele certo dia, encontrando-a na biblioteca onde ela costumava ler durante suas horas de folga. Sobre o trabalho dar propósito. Faz 3 anos que não me sentia tão útil. Marina olhou para cima do livro que estava lendo, uma biografia de Stephen Hawking que havia encontrado nas estantes. Como se sente sendo útil novamente? Como se uma parte de mim que havia morrido estivesse voltando à vida. Foi neste momento que Marina percebeu como o coração dela disparava sempre que Rodrigo sorria genuinamente. E que estava ansiosa pelos momentos que passavam juntos, não apenas durante os cuidados médicos, mas nas conversas casuais que haviam se tornado parte da rotina deles. Uma tarde, ela chegou ao escritório dele com o almoço e o encontrou navegando em sites sobre acessibilidade e inclusão no mercado de trabalho, fazendo anotações em um bloco. Pesquisando alguma coisa específica, perguntou, colocando a bandeja na mesa e tentando não notar como ele ficava ainda mais bonito quando concentrado. Estou desenvolvendo uma ideia baseada na sua sugestão sobre voltar ao trabalho. Há tantas empresas que querem ser inclusivas mas não sabem como. Muitas têm medo de contratar pessoas com deficiência porque não sabem como adaptar o ambiente de trabalho ou como lidar com as necessidades específicas. Os olhos dele brilhavam com um entusiasmo que Marina não havia visto antes. Pensei em criar uma divisão da minha empresa focada em consultoria para acessibilidade e inclusão. Ajudar outras organizações a se tornarem verdadeiramente inclusivas, não apenas no papel. Marina sorriu, sentindo uma onda de orgulho pelo progresso dele. Acho uma ideia maravilhosa. Você tem experiência empresarial e agora também a perspectiva pessoal. Seria uma combinação perfeita para ajudar outras pessoas. Outras pessoas como eu, disse ele, mas também empresas que querem fazer a coisa certa mas não sabem como. Naquela noite, durante o jantar, Rodrigo fez algo que não fazia há meses, ele riu. Marina havia contado uma história engraçada sobre seu primeiro dia de trabalho em um restaurante quando era adolescente, e sua risada foi tão contagiante e genuína que ele não conseguiu se conter. O som ecoou pela sala de jantar, e até Dona Helena, que servia o jantar, sorriu. Há quanto tempo você não ri assim? Perguntou Marina, com um brilho nos olhos que fazia o coração de Rodrigo acelerar de uma forma que ele não sentia há anos. Muito tempo, admitiu ele, ainda sorrindo. Você tem um dom especial, Marina. Consegue encontrar luz mesmo nos lugares mais escuros. O comentário deixou Marina corada, e ela rapidamente mudou de assunto, mas o clima entre eles havia mudado de forma palpável. Havia uma tensão nova no ar, uma consciência mútua que nenhum dos dois sabia bem como lidar. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Marina admitiu para si mesma que seus sentimentos por Rodrigo haviam se transformado em algo muito mais profundo do que admiração profissional ou simpatia. Ela estava se apaixonando por ele, por sua inteligência, por sua determinação, pela forma como seus olhos se iluminavam quando ele falava sobre seus projetos, pela vulnerabilidade que ele ocasionalmente deixava transparecer. Mas sabia que a situação era complicada. Era sua funcionária, dependia dele financeiramente, e havia toda a questão social das diferenças entre eles. Decidiu guardar esses sentimentos para si mesma e continuar sendo a melhor cuidadora possível. Rodrigo, por sua vez, estava passando por um conflito similar. Marina havia entrado em sua vida como uma rajada de ar fresco, trazendo luz para uma existência que havia se tornado mecanicamente sombria. Ela não o tratava como um inválido, não demonstrava pena, e conseguia desafiá-lo intelectualmente de uma forma que fazia com que ele se sentisse novamente como o homem que havia sido antes do acidente. Mais do que isso, ele se pegava ansioso pela presença dela, observando discretamente a forma graciosa como ela se movia pela casa, admirando sua dedicação não apenas ao trabalho, mas aos estudos que fazia nas horas vagas, lendo vorazmente os livros de sua biblioteca. O projeto de consultoria em acessibilidade começou a tomar forma concreta.
Rodrigo passou semanas desenvolvendo um plano de negócios, contactando antigas conexões profissionais e pesquisando o mercado. Marina o apoiou em cada passo, oferecendo uma perspectiva única devido à sua experiência em cuidar de pessoas em situações vulneráveis. Você já pensou em estudar formalmente? Perguntou ele certo dia, observando-a ler um livro sobre psicologia. Não me entenda mal, você é uma excelente cuidadora, mas tenho certeza de que seria brilhante em qualquer área que escolhesse. Você tem uma mente analítica impressionante. Marina havia pensado nisso muitas vezes, mas nunca teve condições financeiras para retomar os estudos depois da morte da mãe. Sempre quis voltar para a faculdade, admitiu. Mas agora não é apenas sobre pedagogia. Depois da experiência com minha mãe e trabalhando aqui, penso muito em psicologia. Principalmente psicologia da reabilitação. Então vamos tornar isso realidade, disse Rodrigo sem hesitar. Posso custear seus estudos. Você pode continuar trabalhando aqui meio período enquanto estuda. Rodrigo, não posso aceitar isso. Seria demais. Marina, não é favor. É investimento. Investimento em alguém em quem acredito, alguém que tem potencial para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Após muitas conversas e alguma resistência de Marina, que temia criar uma dependência financeira ainda maior, eles chegaram a um acordo. Rodrigo custearia os estudos dela com a condição de que, assim que ela se formasse e começasse a trabalhar na nova profissão, ela ressarciria os custos gradualmente, sem juros. É um contrato entre parceiros, disse ele, não um favor. A dinâmica entre eles continuou evoluindo. Rodrigo se tornou mais aberto, compartilhando histórias de sua vida antes do acidente, seus sonhos, suas frustrações. Marina, por sua vez, falava sobre sua infância humilde, os sacrifícios da mãe, seus próprios sonhos e medos. Uma noite, 6 meses depois da chegada de Marina, eles estavam na biblioteca conversando sobre o progresso do projeto de consultoria quando uma tempestade particularmente forte começou lá fora. Os ventos eram tão intensos que fizeram a energia elétrica oscilar várias vezes. Acho melhor eu ir verificar o gerador, disse Rodrigo. Eu vou com você, disse Marina. Eles foram até a área técnica da casa, mas antes que pudessem chegar lá, a energia acabou completamente. A casa ficou mergulhada na escuridão, com apenas os clarões dos raios iluminando ocasionalmente os ambientes. O gerador deveria ter ligado automaticamente, murmurou Rodrigo, tentando se orientar no escuro. Marina usou a lanterna do celular para iluminá-los enquanto voltavam para a biblioteca, onde conseguiram acender algumas velas que encontraram. A lareira ainda tinha brasas, que Rodrigo reativou habilmente. Dona Helena foi visitar a irmã hoje, lembrou Marina. Somos só nós dois. Você tem medo de tempestade? Perguntou Rodrigo, notando uma ligeira tensão na voz dela. Um pouco. Quando eu era criança, morávamos numa casa muito simples. Sempre que havia tempestades fortes, eu ficava acordada com medo do teto desabar. Aqui você está segura, disse ele, sua voz mais suave do que o usual. Esta casa foi construída para resistir a qualquer coisa. Eles ficaram sentados próximos à lareira, conversando em voz baixa enquanto a tempestade rugia lá fora. Havia algo na penumbra e na intimidade forçada da situação que os deixava mais vulneráveis, mais honestos um com o outro. Marina, disse Rodrigo de repente, posso te fazer uma confissão? Claro. Há muito tempo não me sentia tão completo. Desde que você chegou aqui, é como se uma parte de mim que havia morrido estivesse ressuscitando. Marina sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer? Você me faz lembrar de quem eu era antes do acidente. Não apenas fisicamente, mas como pessoa. Você me faz querer ser melhor, querer construir algo significativo novamente. Rodrigo. Eu sei que é complicado. Eu sei que sou seu empregador, que minha condição torna tudo mais complexo. Mas não posso mais fingir que não sinto nada por você. O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. A confissão dela estava na ponta da língua, mas o medo de complicar ainda mais a situação a paralisava. Você acha que sua condição é um impedimento para mim? Perguntou ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Não é.
Marina se levantou do sofá onde estava sentada e se aproximou da cadeira dele, ajoelhando-se ao lado para ficar na altura dos seus olhos. Rodrigo, quando eu olho para você, não vejo uma cadeira de rodas. Não vejo limitações ou deficiências. Vejo um homem inteligente, determinado, que está redescobrindo o valor da própria vida. Vejo alguém que me desafia intelectualmente, que me faz rir, que me inspira a ser uma pessoa melhor. Marina, ele estendeu a mão para tocar o rosto dela. Eu também sinto algo por você, confessou ela, sua voz embargada de emoção. Tentei ignorar, disse para mim mesma que era apenas admiração profissional, mas não consegui. É muito mais do que isso. Você me fez descobrir um lado meu que eu nem sabia que existia. Rodrigo segurou gentilmente o rosto dela entre as mãos. Você tem certeza? Uma vez que dermos esse passo, não há como voltar atrás. As coisas vão mudar entre nós, e eu não quero que você se sinta pressionada ou confusa sobre seus sentimentos. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, respondeu ela, colocando suas mãos sobre as dele. O beijo aconteceu naturalmente, doce e hesitante no início, depois mais apaixonado conforme ambos se entregaram ao momento. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de alívio e felicidade. Eu te amo, Marina, disse ele, encostando a testa na dela. Te amo de uma forma que achei que nunca mais seria possível. Eu também te amo, Rodrigo. Te amo exatamente como você é. A energia elétrica voltou naquele momento, mas nenhum dos dois se importou. Permaneceram ali, abraçados na luz suave das velas, conversando sobre o que aquilo significava para eles, para o futuro, para a relação profissional que agora se transformará em algo muito mais profundo. Nos dias seguintes, eles conversaram longamente sobre os desafios que enfrentariam. Marina sabia que algumas pessoas não entenderiam o relacionamento, especialmente devido à diferença de situação financeira entre eles. Rodrigo preocupava-se com as possíveis complicações legais e éticas de um relacionamento com sua funcionária. Precisamos estabelecer regras claras, disse Marina durante uma dessas conversas. Sobre nossos papéis profissionais e pessoais. Não quero que ninguém pense que estou aqui por interesse financeiro. E eu não quero que você se sinta obrigada a nada por causa da nossa diferença de situação, respondeu Rodrigo. Vamos separar completamente as duas coisas. Durante o horário de trabalho, você é minha cuidadora. Fora desse horário, somos um casal. Eles decidiram manter o relacionamento discreto inicialmente, pelo menos até se sentirem mais seguros sobre como proceder. Marina continuaria oficialmente como cuidadora, mas agora seus cuidados tinham um significado completamente diferente. O projeto de consultoria em acessibilidade começou a ganhar corpo. Rodrigo entrou em contato com antigos colegas e clientes, apresentando sua nova proposta de negócio. A receptividade foi surpreendentemente positiva, muitas empresas estavam genuinamente interessadas em se tornarem mais inclusivas, mas não sabiam por onde começar. Seu primeiro cliente confirmou a consultoria, disse Marina, entrando no escritório dele com um sorriso radiante. A construtora Millennium quer que você avalie todos os projetos dele sob a perspectiva de acessibilidade. Rodrigo a puxou para um beijo comemorativo. Não teria conseguido isso sem você. Suas ideias sobre treinamento de equipes foram fundamentais para fechar o contrato. Marina havia se inscrito no curso de psicologia e começaria as aulas no semestre seguinte. Estava nervosa, mas empolgada com a perspectiva de retomar os estudos formais. Você tem certeza de que consegue conciliar trabalho e estudos? Perguntou Rodrigo certa noite, enquanto ela revisava os materiais que havia comprado para o curso. Tenho. E além disso, você me disse que posso trabalhar meio período quando as aulas começarem. Posso fazer melhor que isso, disse ele, puxando algumas folhas da mesa. Quero te fazer uma proposta oficial. Que tal se tornar minha sócia no projeto de consultoria? Marina olhou para ele surpresa. Como assim? Você tem ideias brilhantes sobre psicologia da reabilitação, entende as necessidades práticas das pessoas com deficiência, e tem uma perspectiva única sobre cuidados. Podíamos criar uma empresa focada não apenas em acessibilidade física, mas também em apoio psicológico e integração social. A proposta era tentadora,
mas Marina tinha receios. As pessoas não vão levar a sério uma parceria entre nós. Vão achar que é favorecimento. Então vamos provar que não é. Vamos construir algo tão sólido profissionalmente que ninguém poderá questionar sua competência. 6 meses depois, Almeida e Santos Consultoria em Inclusão e Acessibilidade estava oficialmente registrada. Marina havia se adaptado bem à rotina de estudar pela manhã e trabalhar à tarde, e o relacionamento entre eles continuava crescendo e se fortalecendo. A primeira grande prova de fogo veio quando Rodrigo decidiu apresentar Marina oficialmente à sua família. Seus pais estavam visitando o Brasil pela primeira vez desde o início do relacionamento. Eles vão gostar de você, disse Rodrigo, tentando tranquilizá-la enquanto se arrumavam para o jantar. Minha mãe sempre quis que eu encontrasse alguém especial. Mas eles sabem sobre nós? Sobre como nos conhecemos. Sabem que você era minha cuidadora e agora é minha sócia e namorada. Disse que você é a pessoa mais importante da minha vida. O jantar foi tenso no início. Eduardo e Beatriz Almeida eram pessoas elegantes e educadas, mas Marina percebeu imediatamente o desconforto deles com a situação. As perguntas eram cordiais mas investigativas, sobre sua família, formação, planos futuros. Marina, Rodrigo nos contou que você cuidou da própria mãe durante a doença dela, disse Beatriz durante a sobremesa. Deve ter sido muito difícil para alguém tão jovem. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, mas também a que mais me ensinou sobre o valor das pessoas e dos relacionamentos verdadeiros, respondeu Marina com sinceridade. E agora trabalha com nosso filho na empresa de consultoria. Marina sentiu a tensão implícita na pergunta. Sim, senhora. É um trabalho que me realiza muito, poder ajudar outras pessoas a se adaptarem a mudanças difíceis em suas vidas. Após o jantar, Marina se retirou discretamente para dar espaço para a família conversar. Não conseguiu evitar ouvir parte da discussão que se seguiu. Rodrigo, você tem certeza do que está fazendo? Disse a voz de seu pai. Ela parece ser uma moça decente, mas há uma diferença muito grande entre vocês. Diferença de quê, pai? De dinheiro? De educação formal? Porque em inteligência, caráter e dedicação, ela me supera em tudo. Não é isso, filho. É que as pessoas vão sempre questionar as motivações dela. Uma ex-cuidadora que se tornou sócia e namorada de um paciente rico. Ela não é minha ex-cuidadora, a voz de Rodrigo ficou mais dura. Ela é a mulher que me trouxe de volta à vida. E se vocês não conseguem enxergar isso, o problema não é dela. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas, tanto pela defesa apaixonada de Rodrigo quanto pela dor de saber que sempre haveria pessoas questionando seus motivos. Quando Rodrigo a encontrou na biblioteca mais tarde, ela estava visivelmente abalada. Você ouviu a conversa, disse ele, não era uma pergunta. Desculpa, não queria escutar, mas... Não precisa se desculpar. E não precisa se preocupar com o que eles pensam. O que importa é o que nós sentimos um pelo outro. Mas isso vai acontecer sempre, Rodrigo. Sempre vão questionar se estou com você por amor ou por interesse. Rodrigo se aproximou dela e segurou suas mãos. Marina, olha para mim. Você acha que eu, depois de ter sido abandonado por tantas pessoas após o acidente, não saberia distinguir interesse genuíno de oportunismo? Ela balançou a cabeça, ainda emocionada. Você poderia ter pedido demissão no primeiro mês, como todas as outras. Poderia ter aceito qualquer um dos empregos melhores que apareceram enquanto você estudava. Poderia ter concordado quando ofereci pagar seus estudos sem nenhuma contrapartida. Mas você sempre fez questão de manter sua independência e dignidade. Eu te amo, Rodrigo. Amo você, não sua conta bancária. Eu sei. E é por isso que não me importo com o que os outros pensam. Nós sabemos a verdade. A empresa de consultoria cresceu rapidamente. Em 2 anos, já tinha uma equipe de 12 funcionários, incluindo fisioterapeutas, psicólogos, arquitetos especializados em acessibilidade e consultores em recursos humanos. Marina havia se formado em psicologia com louvor e se especializado em psicologia da reabilitação.
O trabalho deles ganhou reconhecimento nacional quando desenvolveram um protocolo inovador para a reintegração profissional de pessoas com deficiência adquirida. O protocolo combinava adaptação física do ambiente de trabalho com acompanhamento psicológico e treinamento de equipes. Fomos convidados para apresentar nosso trabalho no Congresso Internacional de Reabilitação, em Genebra, disse Rodrigo, mostrando o convite oficial para Marina. Sério? Nossa, isso é incrível! Quer ir comigo? Podemos aproveitar para fazer nossa primeira viagem internacional juntos. A viagem à Suíça foi um marco no relacionamento. Ver Rodrigo sendo reconhecido internacionalmente por seu trabalho, palestra para centenas de profissionais da área, encheu Marina de orgulho. Mas mais do que isso, foi durante essa viagem que ambos perceberam como estavam perfeitamente sincronizados, tanto profissional quanto pessoalmente. Você percebeu como trabalhamos bem juntos, disse Marina durante o jantar em um restaurante com vista para o Lago Genebra. Percebo isso todos os dias. Você tem uma forma de olhar as situações que complementa perfeitamente a minha perspectiva. Às vezes parece que fomos feitos um para o outro. Rodrigo parou de comer e a encarou com uma intensidade que a fez corar. Marina, há algo que venho pensando há meses. O que? Em tornar isso oficial. Em nos casarmos. O coração de Marina parou por um segundo. Eles haviam falado sobre o futuro várias vezes, mas nunca tão diretamente sobre casamento. Você está falando sério? Completamente sério. Quero construir uma vida inteira com você. Quero que sejamos parceiros em tudo, no trabalho, na vida, nos sonhos. Marina sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. Eu também quero isso, Rodrigo. Mais do que qualquer coisa. Eles ficaram noivos informalmente naquela noite, caminhando pela beira do lago sob as estrelas, fazendo planos para o futuro e sonhando com tudo que construiriam juntos. O pedido de casamento oficial aconteceu 3 meses depois, em uma festa que Rodrigo organizou para comemorar 3 anos da empresa. Ele havia convidado todos os funcionários, clientes e parceiros da consultoria, além de amigos próximos e familiares. Durante o discurso de agradecimento, Rodrigo surpreendeu a todos. Há 5 anos, eu achava que minha vida havia acabado. Achava que nunca mais seria capaz de construir algo significativo, de contribuir para o mundo, de amar ou ser amado verdadeiramente. Marina estava entre os convidados, sem suspeitar de nada. Então uma jovem cuidadora chegou na minha vida e me ensinou que recomeçar é possível em qualquer circunstância. Me ensinou que o amor verdadeiro vê a pessoa, não as limitações. E me ensinou que, às vezes, nossos maiores desafios podem se transformar em nossos maiores propósitos. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Marina, que começou a entender onde aquilo ia dar. Marina Santos, você não apenas salvou minha vida, você me deu uma vida que vale a pena ser vivida. Você aceita se casar comigo? A sala inteira ficou em silêncio enquanto Rodrigo puxava uma caixa de veludo do paletó. Marina estava com as mãos no peito, chorando de emoção, incapaz de falar. Sim, conseguiu dizer finalmente. Sim, eu aceito. A festa se transformou em uma celebração dupla, o sucesso da empresa e o noivado. Até os pais de Rodrigo, que haviam voado especialmente para o evento, pareciam genuinamente felizes com a notícia. Demorou, mas eles finalmente entenderam quem você realmente é, disse Rodrigo mais tarde, observando Marina conversar animadamente com sua mãe sobre os preparativos do casamento. O casamento aconteceu 8 meses depois, numa cerimônia ao ar livre nos jardins da mansão que havia se tornado o lar de ambos. Marina usava um vestido de renda francesa simples mas elegante, e Rodrigo estava mais bonito do que ela jamais o tinha visto, com um smoking azul marinho que realçava seus olhos verdes. A cerimônia foi íntima mas emocionante. Marina havia pedido para Dona Helena ser sua madrinha, a mulher que, sem saber, havia sido responsável por uni-los. Durante os votos, Marina disse: Rodrigo, você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre perfeição ou circunstâncias ideais. É sobre escolher estar ao lado de alguém todos os dias, nos momentos fáceis e nos difíceis. É sobre crescer juntos, apoiar os sonhos um do outro, e construir algo maior do que a soma de nossas individualidades.
Prometo ser sua companheira, sua melhor amiga, sua maior incentivadora e seu amor mais verdadeiro pelo resto da vida. Rodrigo, visivelmente emocionado, respondeu: Marina, você chegou na minha vida quando eu achava que ela havia acabado. Me mostrou que recomeçar é possível em qualquer idade e em qualquer situação. Me ensinou que a verdadeira força não está em não cair, mas em se levantar quantas vezes for necessário. Prometo te amar e te valorizar todos os dias, construir com você uma vida cheia de propósito, significado e felicidade, e ser sempre o homem que você merece. A festa foi alegre e mais elegante, com música ao vivo e decoração que Marina havia planejado pessoalmente. Durante a valsa dos noivos, Rodrigo dançou em sua cadeira enquanto Marina o acompanhava, criando uma coreografia única e linda que arrancou aplausos emocionados dos convidados. Como se sente sendo o Sr. Almeida? Perguntou ele durante a dança. Como se estivesse exatamente onde sempre deveria estar, respondeu ela, beijando-o suavemente. Os primeiros anos de casamento foram de crescimento intenso, tanto pessoal quanto profissional. A empresa se expandiu para outras cidades, e eles desenvolveram programas pioneiros de inclusão corporativa que se tornaram referência nacional. Marina completou uma especialização em neuropsicologia e começou a atender pacientes particulares, especializando-se em pessoas que haviam sofrido acidentes como Rodrigo. Sua abordagem, que combinava técnicas psicológicas tradicionais com sua experiência prática como cuidadora, mostrou resultados excepcionais. Você salvou minha vida também, disse um de seus pacientes, um jovem que havia ficado paraplégico após um acidente de moto, não apenas psicologicamente, mas me deu esperança de que posso ter uma vida normal novamente. Rodrigo se tornou palestrante requisitado em congressos internacionais, sempre falando sobre superação, inclusão e o papel da família e parceiros no processo de reabilitação. Sua história com Marina virou caso de estudo em várias universidades. 3 anos após o casamento, eles decidiram expandir a família. Marina descobriu que estava grávida durante uma viagem de trabalho a Brasília, onde estavam implementando um programa de acessibilidade no Senado Federal. Rodrigo, disse ela, segurando o teste de gravidez com mãos trêmulas, preciso te contar uma coisa. O que foi? Você está pálida. Estou grávida. O rosto de Rodrigo passou por uma sequência de emoções, surpresa, alegria, preocupação, e de volta a alegria pura. Sério? Vamos ter um bebê. Vamos. Ele a puxou para um abraço tão apertado que ela teve que lembrá-lo de que estava grávida e precisava respirar. A notícia foi recebida com euforia por toda a família e amigos. Dona Helena chorou de emoção quando soube que seria vovó postiça do primeiro neto dos patrões. A gravidez transcorreu tranquilamente. Rodrigo se revelou um marido ainda mais protetor e atencioso, adaptando toda a casa para receber o bebê e se preparando intensivamente para a paternidade. Você tem medo? Perguntou Marina certa noite, quando estava no 8º mês de gravidez. De quê? De ser pai. De não conseguir fazer todas as coisas que um pai faz com um filho. Rodrigo ficou pensativo por um momento. No início tive alguns receios. Mas depois percebi que ser pai não é sobre conseguir correr atrás de uma bola ou carregar nos ombros. É sobre amor, orientação, presença, valores. E isso eu posso dar de sobra. Você vai ser um pai incrível. Nós vamos ser pais incríveis, corrigiu ele, beijando sua barriga. Gabriel Almeida Santos nasceu numa manhã de março, pesando 3,5 kg e gritando de forma saudável. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços de Rodrigo pela primeira vez, ele chorou como nunca havia chorado na vida. Ele é perfeito, disse Marina, observando o marido embalar o recém-nascido com uma delicadeza infinita. É igualzinho a você, respondeu Rodrigo, com lágrimas nos olhos. Obrigado, Marina. Obrigado por me dar uma família. Obrigada por me dar uma vida que eu nunca imaginei que pudesse ter. Os primeiros meses com Gabriel foram intensos mas maravilhosos. Rodrigo surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo, com sua habilidade natural para cuidar do bebê. Desenvolveu técnicas próprias para trocar fraldas, dar banho e brincar com o filho, sempre encontrando formas criativas de superar qualquer limitação física. Você viu como o papai te dá banho,
Marina falava com Gabriel, que aos 6 meses já sorria e reagia à presença dos pais. Ele é o melhor papai do mundo. Quando Gabriel começou a andar, aos 10 meses, uma de suas primeiras aventuras foi subir na cadeira do pai para passear pela casa. Para ele, a cadeira de rodas nunca foi uma limitação ou algo estranho, era simplesmente parte do pai. A empresa continuou crescendo. Eles abriram filiais em 5 estados e começaram a exportar sua metodologia para outros países da América Latina. Marina conciliava a maternidade com o trabalho, muitas vezes levando Gabriel para o escritório, onde ele se tornou o mascote oficial da equipe. 2 anos depois, Marina engravidou novamente. Desta vez foi planejado, eles queriam dar um irmãozinho para Gabriel e sentiam que estavam prontos para expandir ainda mais a família. Helena nasceu numa tarde de outubro, uma bebê calma e observadora que contrastava com a personalidade agitada do irmão mais velho. Rodrigo escolheu o nome em homenagem à dona Helena, que havia se tornado uma segunda mãe para Marina e uma avó postiça para as crianças. Agora nossa família está completa, disse Marina, observando Rodrigo fazer Gabriel conhecer a irmãzinha. Está, concordou ele. Embora nunca imaginasse que completo pudesse ser tão barulhento, brincou, enquanto Gabriel tentava fazer a bebê brincar com seus carrinhos. Os anos seguintes foram de crescimento familiar e profissional constante. Gabriel cresceu cercado de amor e valores sólidos, sempre tratando a cadeira de rodas do pai como algo completamente natural. Helena se revelou uma criança doce e inteligente, que aos 2 anos já ajudava a mãe nos atendimentos psicológicos, distribuindo desenhos para os pacientes. A empresa se consolidou como líder nacional em consultoria de inclusão. Eles desenvolveram aplicativos de acessibilidade, programas de treinamento corporativo e até mesmo uma linha de produtos adaptativos para pessoas com diferentes tipos de deficiência. Lembra quando eu disse que não sabia qual era o propósito da minha vida depois do acidente? Perguntou Rodrigo numa noite, observando os filhos brincarem no jardim enquanto Marina terminava de revisar um artigo científico que estavam escrevendo juntos. Lembro. Agora sei qual era o propósito. Era te encontrar, construir essa família, e usar nossa experiência para ajudar milhares de outras pessoas. Marina olhou para ele com aquele sorriso que continuava fazendo seu coração disparar, mesmo depois de todos esses anos juntos. Você acha que nossa história poderia inspirar outras pessoas? Acho que já inspira. Todos os dias recebemos mensagens de pessoas que leram sobre nós, que assistiram nossas palestras, que se identificaram com nossa trajetória. É estranho pensar que começou com uma manhã chuvosa e uma entrevista de trabalho. As melhores histórias de amor começam assim, sem avisar, quando menos esperamos. Gabriel, agora com 5 anos, correu até eles. Papai, mamãe, vamos brincar de família. Marina e Rodrigo se entreolharam e sorriram. Nós não estamos brincando, meu amor, disse Marina, puxando o filho para o colo. Nós somos uma família de verdade. A melhor família do mundo, completou Rodrigo, abraçando os 3 amores de sua vida enquanto Helena corria para se juntar ao grupo. 10 anos haviam se passado desde aquela primeira manhã chuvosa quando Marina subiu os degraus da mansão Almeida pela primeira vez. Agora, enquanto o sol se punha no jardim da casa que se tornará verdadeiramente um lar, os 4 permaneceram ali unidos por um amor que havia nascido das circunstâncias mais improváveis e se transformado na base de uma vida plena e significativa. A história de Marina e Rodrigo se tornará prova viva de que o amor verdadeiro não conhece limitações físicas, diferenças sociais ou convenções. É uma força capaz de transformar 2 pessoas perdidas em uma família completa, 2 corações feridos em uma só alma forte e resiliente. Seus filhos cresceriam sabendo que o amor supera qualquer obstáculo, que a diferença é algo a ser celebrado, não temido, e que com determinação e apoio mútuo, qualquer sonho é possível. E enquanto Gabriel e Helena adormeciam no colo dos pais, ambos sabiam que haviam construído algo muito maior do que um simples romance. Haviam construído um legado de amor, superação e esperança que continuaria inspirando pessoas por gerações. O amor deles havia começado numa manhã chuvosa, com uma cuidadora inexperiente e um homem rico em cadeira de rodas que não acreditava mais na vida.
mas se transformou numa história de renascimento, propósito e família que provava todos os dias que os finais felizes são possíveis para quem tem coragem de acreditar no poder transformador do amor verdadeiro. 20 anos depois daquele primeiro encontro, quando Marina e Rodrigo já eram avós e referências internacionais em inclusão e reabilitação, eles ainda se olhavam com o mesmo amor do primeiro dia. A empresa que construíram juntos havia se tornado uma fundação que ajudava pessoas em todo o mundo, e sua história continuava inspirando casais a acreditarem que o amor verdadeiro pode superar qualquer desafio. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Marina numa tarde qualquer, enquanto observavam os netos brincarem no mesmo jardim onde seus filhos haviam crescido. De nada, respondeu Rodrigo, beijando sua mão que ainda usava a aliança que ele havia colocado tantos anos antes. Cada dificuldade, cada obstáculo, cada lágrima nos trouxeram até aqui. Eu faria tudo novamente. Até o acidente. Rodrigo pensou por um momento. Até o acidente. Porque foi ele que me levou até você. E assim, enquanto o sol se punha mais uma vez nos jardins da mansão Almeida, duas pessoas que haviam encontrado o amor nas circunstâncias mais improváveis continuavam provando que os melhores finais são, na verdade, apenas novos começos disfarçados. E essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Agora me conta aqui nos comentários, de qual cidade, estado ou país você está assistindo este vídeo. Vou adorar conhecer de onde você acompanha o nosso canal.